eu vou sair da Luana e vou chamar a Thalita Carvalho, como vocês podem ver aqui no telão. A Thalita já está preparada e vai explicar para a gente o que acontece agora com o presidente Michel Temer, já que a Câmara disse não à investigação por parte do Supremo Tribunal Federal. Thalita, bom dia para você. Como é que fica agora a situação do presidente Temer? Oi, Eduardo, bom dia para você também, bom dia para você que acompanha o Espírito Santo no ar. Olha só, é importante o pessoal de casa entender que apesar da acusação contra Temer ter ficado parada lá no Supremo Tribunal Federal, ele não está livre não, tá? Essa acusação volta, o caso vai ser retomado quando Temer deixar a presidência da República e isso acontece em dezembro do próximo ano. Eu vou conversar agora com o Felipe Sodré, ele é presidente do Instituto Capixaba de Criminologia e Estudos Penais. Felipe, por que no caso de um presidente da República acontece dessa forma? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia aos espectadores. No caso do presidente da República, é previsto pela Constituição Federal que ele tem um foro privilegiado, que no caso de julgamento de crimes comuns, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, desde que aceita a abertura do processo pela Câmara dos Deputados. Uma vez que ele deixa o cargo de presidente, ele volta a ser uma pessoa comum. Então, no dia seguinte ao mandato, já falamos aqui de 2019, esse processo pode ser reaberto. Uma vez reaberto, ele vai ser reaberto para o Temer enquanto cidadão comum. Agora que a acusação está parada lá no Supremo, acontece alguma coisa com o Temer? Nesse momento, em relação a esse fato pelo qual essa denúncia foi oferecida, ou seja, a corrupção passiva, a suspeita de receber 500 mil da JBS, nada nesse momento acontece. Esse processo vai ficar suspenso. O que acontece? O curso da prescrição ele é suspenso, ele só é retomado depois que deixar o cargo. Ou seja, depois que ele deixar a presidência, essa prescrição lá volta a correr e o processo pode ser reaberto e ele eventualmente ser julgado. Então, aí depois que ele sair da presidência da República, ao fim do mandato, que é até 2018, como eu falei, dezembro de 2018, ele perde esse foro privilegiado e volta a ser um cidadão comum, e aí ele vai ser julgado por quem? Assim, logo, uma vez que ele perca o foro privilegiado e na hipótese de ele não assumir nenhum outro cargo imediatamente, como deputado, ou nem ser reeleito, caso ele concorra nas eleições de 2018, o que acontece é que ele, como cidadão comum, a competência é da justiça comum, e nesse caso um crime federal seria a justiça federal. Logo, quem seria competente para julgar o Michel Temer seria um juiz federal do Distrito Federal, que seria onde aconteceu a infração, não é? Então seria o equivalente ao juiz Sérgio Moro, que é um juiz federal na vara em Curitiba, só que no Distrito Federal. E o processo seguiria a partir daí, primeiro com o juiz de primeiro grau e depois todos os ritos normais, Poderia apelar para um tribunal, para o Tribunal Regional Federal e até o STF. Agora, Felipe, isso se ele não assumir nenhum cargo público. Se ele assumir ou a presidência for reeleito, como você citou, ou ele assumir algum outro cargo público, esse processo continua parado no STF? O que acontece é, se ele voltar a assumir a presidência, se ele se candidatar à reeleição e realmente for reeleito, o processo continua suspenso, porque ele continua exercendo o mesmo cargo de presidente, para o qual a denúncia na Câmara dos Deputados foi rejeitada. Se ele eventualmente assumir um outro cargo público, eventualmente se ele se candidatasse a deputado ou senador e vencesse, por exemplo, o processo seguiria os trâmites previstos para essas figuras públicas. O processo voltaria a correr, mas não para os juízes de primeiro grau. Poderia ser para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, dependendo de qual cargo público ele ocupasse. Vamos supor, então, que lá em 2019 isso não aconteça. O Temer volte a ser um cidadão comum. Ele pode recorrer desse processo? Pode, uma vez que o processo vai começar efetivamente, deve começar em 2019, quando ele voltar a sair da presidência, o processo são cabíveis todos os recursos que cabem num processo para um cidadão comum. Ele pode recorrer do recebimento da denúncia, uma vez que, tendo o processo, eventualmente sentença condenatória, ele pode apelar dessa condenação para o Tribunal Regional Federal. Dessa condenação no Tribunal Regional Federal pode caber ainda recurso especial, recurso extraordinário,
Então, é todo um trâmite que pode demorar ainda um tempo. Ou seja, significa que não tem prazo, então, para um julgamento final? Não, prazo, né, não é possível dar. O que existe na lei é o prazo prescricional. Isso quer dizer, ele está sendo acusado do crime de corrupção passiva, que tem uma pena até 12 anos. Logo, a prescrição corre em 20 anos. Isso quer dizer que o prazo máximo para ser julgado esse processo é de 20 anos. Né? Mas quanto tempo isso vai demorar, não é possível dizer. Um bom parâmetro seria, por exemplo, o julgamento do ex-presidente Lula, que ocorre com o juiz Sérgio Moro, né, que a denúncia foi recebida há um ano atrás, né, e nós estamos ainda agora que saiu sentença. Né? Então, pode demorar a questão de alguns anos até realmente ter uma sentença definitiva no caso dele. E é importante também a gente lembrar, Eduardo, que essa denúncia foi contra a corrupção passiva, porque o Rodrigo Janot, né, que é o procurador-geral, ele deve apresentar uma outra denúncia contra o presidente Temer, que é por organização criminosa e também por obstrução de justiça. Isso significa, então, Felipe, que todo esse processo de votação na Câmara, até chegar para o STF para ver se vai passar para o STF, isso pode acontecer de novo com essa outra acusação? Exatamente isso. Como nós vimos, o Rodrigo Janot já sinalizou algumas vezes que ele ofereceria pelo menos 2 denúncias. Uma em relação a esse recebimento ilícito de dinheiro, né, através do deputado Rocha Loures, e outra que seria na gravação do Joesley Batista, uma afirmação do Temer, que ficou clássica, que ele tem que manter isso, viu? Que poderia se referir a uma compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Isso caracteriza a obstrução da justiça, investigações relacionadas à Lava Jato e ao deputado Eduardo Cunha. Isso é um outro fato. Sendo um outro fato, cabe uma outra denúncia, e uma outra denúncia que tem que passar pelo mesmo rito. A Câmara ela vai ser oferecida, o Supremo Tribunal Federal vai encaminhar à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados vai fazer o mesmo rito, instalar uma comissão de Constituição e Justiça para votar um parecer e depois no plenário decidir se aceita ou não a denúncia. Mesmo rito. Se aceitar, o processo segue para o STF. Se rejeitar, acontece a mesma coisa, suspenso até o final do mandato. Tá certo, Felipe. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, pela entrevista. Bem explicado, né, Eduardo? Volto com você. Muito bem explicado. Obrigado, Thalita, pela sua participação aqui no Espírito Santo no Ar.